Não é fácil, não é fácil a gente, nesta caminhada, nas pegadas de Jesus, nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Obviamente não são como as foram, né? Jesus, mas porque ele passou por situações dificílimas, mas venceu. Ele disse que nós venceríamos. Glória a Deus, aleluia. Daniela falou as qualidades todas das crianças. O Davi, irmão, teve um dia de culto ali, que estava naquela agitação deles ali. Aí o Gustavo já fez o relato, e porque esse tal, o Davi, pastor, eu não entendi. Eu pensei que eu estava na guerra de Ucrânia e Israel. Um conflito doido aqui. Ele falou desse jeito, irmão. Eu pensei que eu estava na guerra, pastor. Aqui em Israel e Irã, Israel e Hamas. E eu falei, onde é que esse menino achou isso, mano? E com autoridade também que fora de sério. Irmãos, se já é responsabilidade, a gente está aqui, né, Dalma? Num dia de um culto normal, mais responsabilidade ainda está diante da ceia, da mesa posta com o pão e o suco de uva, o pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva a 100%. Fazer uma propaganda, Aurora, né? Eu acho que é um dos melhores e a gente tem que dar o melhor, né? Isso aí é o retorno da sua oferta, do seu dízimo, né? Que a gente traz para a mesa, e outras coisas mais que a gente tem feito e vai fazer, é tudo retornando para nós. Não queremos nada, como fala, depositado, guardado, não. Nós vamos estar sempre renovando e renovando dentro da igreja. Então é de grande responsabilidade. E no final de tudo nós vamos orar pelo pastor Ivan, nós vamos orar pela mãe da Débora, que está passando ali por perrengues, né? Não tem mais aquela idade de jovem, né? E tudo é mais difícil. E está passando por alguns exames, esteve no hospital, segunda-feira vai fazer um cateterismo e nós vamos apresentar hoje. Tem uma senhora aí, né, cliente da Lendeira aqui da costura, que o filho desapareceu hoje. Nós não sabemos qual está sendo a situação, mas sumiu desde sexta. Ainda ontem ela falou? De noite ainda ontem à noite estavam procurando. Foi nos barzinhos da Mackenzie, onde tinha câmera, viu a entrada dele e a saída em 2 bares, né? Parece que não é de bebê, e infelizmente está aí trazendo esse transtorno para a família. Todo mundo é atentos para qualquer tipo de notícias, mas até então, até ontem à noite, não havia tido nenhuma notícia a respeito. Nós já orei pelo Guilherme, eu ungi o Guilherme, e eu acredito, não foram as minhas mãos, mas que as mãos do Senhor, falando do altar, aleluia, que as mãos do Senhor já tomou conta do Guilherme. E eu creio, Deus. Quando se é que vai ter um retorno, esse retorno não vai ser não vai ser preocupante, porque eu tenho certeza que tudo já foi, e se não foi, será solucionado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, abra as suas Bíblias aí, em Marcos 14, a partir do verso 12. Glória a Deus. Deus seja louvado. Marcos, capítulo 14. Eita, Janta. Abriu em cima. Eita, glória. É confirmação. Ele só foi no versículo. Irmãos, podem sentar. Você sabe por que a minha leitura vai ser um tanto prolongada?
Mas pode sentar, irmão. Pode sentar. Qual é o Não tem versículo? problema, pode sentar. Capítulo 14. Isso, 14. A partir do versículo 12. Marcos, capítulo 14. Você está atrás, né? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, foi com os 12. E quando estava assentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um para o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como está escrito, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe. E disse: tomai, comei, este é o meu corpo. Aleluia. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e beberam dele. E disse-lhe Jesus: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Nós vamos, no decorrer toda a mensagem, vai citar alguns versículos e nós vamos mencionando aqui todo esse relato. Jesus estava no cenáculo quando ele está pregando e
e dando as últimas instruções aos seus discípulos. E quando dali ele parte para orar à parte. E estava com ele Pedro, Tiago e João. E Aleluia. o interessante é que a Daniela estava falando sobre, né, o povo. Aqui está a base da igreja. Jesus, ele estava sempre na multidão dela. Onde ele estava, Débora, eram multidões. Mas não foi a multidão que acompanhou até o final. Não, porque dentre aqueles que aglomeravam quando Jesus estava pregando, que nós chamamos de multidão, muitos ali queriam ver erros da parte de Jesus, queriam ver um vacilo, uma palavra errada, uma postura errada. Para quê? Para condená-lo. Porque desde o início do seu ministério, ele já foi perseguido. Desde o início do seu ministério já foi perseguido. Justamente pela maneira como ele agia. Né? Ele curava. Ele abençoava. Quem é este? Para curar, para abençoar, para perdoar pecados. Então eles não entendiam que já era ali a presença do Messias, o Salvador. Então, medo das autoridades, por quê? Até temiam, por quê? Porque todo lugar, Dalva, que ele estava eram multidões. Quem é esse que arrebanha? Onde está, tem uma multidão do seu lado. Então tinha uma preocupação com isso, né? Mas Jesus, eu quero agora, esse trechinho aqui eu quero deixar para a igreja. Mas Jesus não se preocupou com isso. Aleluia. O que ele tinha que fazer, Débora, ele fez. Ronaí, a pregação que ele teria que dar hoje, ele deu. Aleluia. O salvar de hoje, ele salvou. Glória a Deus. O perdoar de hoje, ele perdoou. Aleluia. Ele não olhou, quem é que está no meio da multidão? Não. O que tem que ser feito, será feito. Para nós não é diferente. O que nós precisamos testemunhar com relação àquilo que Jesus tem feito entre nós, nós vamos testemunhar. Aleluia. Este ou aquele goste ou não, nós vamos continuar falando a verdade. Glória a Deus. O que fez Jesus no meio da igreja? Abriu entendimentos, abriu olhos espirituais, abriu os ouvidos para aqueles que estavam dando o seu ouvido a coisas mesquinhas que não o agradavam, e passou o que? A entender que ouvir Jesus é a melhor coisa para nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Então, o interessante é que nós já lemos aqui parte do texto que diz assim, que Jesus... Irmão, eu fiz um rascunho. Confesso que eu fiz um rascunho. Mas nós vamos ver se a gente vai sem esse rascunho aqui. Vocês se lembram quando ele pegou o jumentinho? De que maneira que ele pegou o jumentinho para entrar, né? Aquela entrada triunfal em Jerusalém? Ele falou assim com os dois discípulos, falou assim, vai lá, tem um jumentinho amarrado. João, olha aqui, eu fico tentando entender, Pedro, eu fico tentando entender, mas eu tenho que me reter a essa minha aguça de querer entender, porque senão eu vou ficar doido, não vou entender e continuarei sem entender. Como que ele manda dois dos seus discípulos assim, vai em determinado lugar, lá tem, olha João, lá tem um jumentinho amarrado, ele nunca foi montado, e você fala para o dono que o mestre mandou pedir o jumento.
Débora, e o interessante é que não tem reação do dono. Eu acredito que ele já tinha tocado nele, ó. Eu vou mandar os meus discípulos vir aqui, vai pegar o seu jumentinho, depois eu devolvo, tá bom? Aleluia. É como se, né? É isso que eu estou buscando entender. Aqui, vocês ouviram? Ele pega 2 dos seus discípulos e fala assim, ó. Vai na direção X, na cidade. Você vai encontrar um homem com um cântaro de água nas costas. Está indo levar para casa. O acompanha e diz que onde, pergunta para ele onde está o cenáculo que o mestre quer fazer a ceia aqui. E já tinha o local preparado, irmão. Por incrível que pareça, já tinha um local preparado. Não é que Jesus já tinha ido lá. Não. E justamente o que diz? Foi conforme Jesus havia dito. Indo ao caminho, encontra o homem, conversa com ele e ele mostra o local onde já estava preparado para aquele grande dia. Não precisa ler. Só o primeiro versículo 18 de João. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Sidom, onde havia um outro, no qual ele entrou com seus discípulos. Agora vamos voltar lá. Jesus está ali dentro deste local chamado cenáculo, conversando com seus discípulos, dando as suas últimas instruções, porque era, Dalva, aquele momento estava chegando. Era hoje, não era mais para amanhã. Sabe, ele veio preparando esse momento para esse dia. Toda a sua caminhada, a sua jornada, veio preparando para esse dia. E chegou o dia. Só não havia chegado ainda a hora. Porque esse plano já tinha data e horário marcado. Seria quando Jesus se entregaria aos homens para que fosse feita a vontade deles, não a de Jesus e nem a do seu Pai. Por quê? Os pecadores queriam o quê? Queriam matá-lo. Queriam prendê-lo. Queriam passar vergonha. Mas nada disso provinha deles, porque já estava preparado tudo isso. Já estava preparado tudo isso. Então ali naquele local, eles tomam a ceia, e é onde Jesus prepara os seus discípulos para isso. Prepara os seus discípulos para este momento. Porque até então eles não estavam preparados. Né? Só, Dalva, até então, eles estavam vendo o quê? Jesus fazendo milagre. Transformação de pão, peixe, para na ventania. Eles estavam vendo tudo isso, mas era Jesus fazendo. Então chegaria um momento em que ele consumaria a sua obra perante aqueles obreiros dele, que seriam seus discípulos. Para quê? Para que quando ele encerrasse definitivamente em corpo físico o seu ministério aqui, os discípulos dariam continuidade. Então ali era como se o respaldo. Vamos ver aqui, nós já fizemos todo o trabalho, não tem nada, não ficou nada para trás? Não está faltando nada? É como se nós pudéssemos imaginar desta forma. Né? E ele, então, ali ele mostra para eles como deve se comportar, como a partir de então eles devem conduzir como testemunhas de tudo que viram a respeito da vida de Jesus, de toda a caminhada de Jesus até então. Jesus saiu do cenáculo para o Getsemane. Terminou ali
ele sai para ir para o Getsemane. É ali onde tudo acontece. E quando ele sai, ele não leva os 12. Ele leva 3. Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Vou me afastar um pouquinho, né? Para ir. Quando eles chegam lá, no Getsemane, ele fala com os 3. Ficam aqui. Vigiam. Eu vou me distanciar um pouco. E ele vai para orar. Ele sente a necessidade de retornar a eles. E quando ele retorna, encontra-os dormindo. E ele diz para Pedro, porque ele cita Pedro: por que dorme? Por que não vigiar um pouco e orar junto comigo? É como se, bom, agora eles vão ficar acordados, né? Então ele retorna novamente, se distancia e vai orar. O interessante é que a oração de Jesus não mudou em relação ao cenário que ele estava vivendo. Aleluia. Porque João, ele estava vivendo o último momento da sua vida. Sabe, eu vou tentar aqui enfatizar qual era esse momento. Que não seja para o paciente, mas que seja para o familiar. Quando chama assim, ó, traz todo mundo aqui, ó, medicação não está funcionando mais, não passa de hoje. Vocês já viram a aflição que fica a família? Eu sei que nem todo mundo aqui passou por isso, ou talvez ninguém tenha passado. Mas tenta imaginar. Você saber que é o último momento dele, não volta mais. Não vai tê-lo junto à família. Então isso aqui era o último momento. Mas ainda assim, todo e qualquer sofrimento que alguém já passou, não chegaria a 1/3 do que Jesus estava passando naquele último momento ali. Porque ele chega a orar e a sua oração era qual? Senhor, ô Pai, não tem como passar esse cálice, essa situação, esse momento, mas não seja feito conforme a minha vontade e o meu querer, seja feito conforme a tua. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. E por incrível que pareça, por 3 vezes que ele distanciou, orando, ele chegou e encontrou os discípulos dormindo. 3, orando, 3 vezes os discípulos dormindo, e ele chegava e cobrava de quem? Oh, não é possível. Será que dá para ficar um pouquinho mais comigo? Aí, irmãos, é emblemático. Esse número 3 vezes orando, 3 vezes dormindo, e 3 vezes ele já havia anunciado a Pedro que ele iria negar. Aleluia. Ele distanciou 3 vezes para orar. Quando ele retornou, as 3 vezes estavam dormindo. Só que ele já havia dito: quando o galo cantar, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E você vai me negar 3 vezes. Então, irmãos, eu fico, aqui tem hora, eu estava estudando e tem hora que eu fico tentando, não dá, não tem como, não tem cérebro o suficiente, né? Na HD não tem espaço suficiente para você poder entender esse mistério de Deus. É só viver. Milagres, bênçãos, é só viver. Não queira entender. Aleluia. Ah, mas pastor, a bênção que eu recebi era tão assim. Era, mas e por que você sozinho não conseguiu? Não era tão fácil?
E por que sozinho você não conseguiu? Aí a gente entra com o ministério, agora você está aí, deve estar pensando, poxa vida, realmente, era tão fácil, por que eu não consegui? Mas eu não achei solução. O interessante é que ela chega de uma maneira que a gente não acha explicação para ela. Como ele agiu, como ele fez. Então, aqui seria os últimos momentos. Os últimos momentos. Até que ele se entregaria. Ninguém o prendeu, o caçou. Não. Ele se entregou. A quem procuras? Eis-me aqui. Aleluia. É como dizer assim, ó, sem violência, não precisa nada disso. Vocês passaram 3 anos e pouco aí, correndo atrás de mim, vocês nunca me encontraram. Vocês nunca conseguiram. Agora eu estou me entregando. É porque agora é o momento. Aleluia. É porque aqui está dentro do plano do meu Pai. Glória a Deus. Não é porque vocês podem, não é porque vocês me acham. Não. Eu permiti, vamos dizer assim, eu permiti que isso acontecesse. Porque era plano do meu Pai. Eu não podia fugir dele, nem posso. Tanto é que eu já falei com ele, não tem como passar essa situação, esse caso, essa aflição que eu estou vivendo. Assim não tem problema. Eu encaro, eu continuo, porque é feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lá no cenáculo, ele ensinou grandes lições para os seus discípulos. Foi no cenáculo que ele demonstrou quão grande era a sua humildade quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Débora, Jesus lavando o pé dos homens, dos seus discípulos. Não seria, vamos imaginar, não seria o contrário, ele sentado, que fosse sentado e determinado um que lavasse o pé de todos? Não, ele. Para quê? Para mostrar. Ali já eram lições. O quanto eles deveriam ser humildes. O quanto ele foi e demonstrou. Foi no cenáculo que ele ensina os seus discípulos como deveria amar uns aos outros, assim como ele mesmo os amou. Aleluia. Foi no cenáculo que ele mostrou para eles que eles deveriam amar uns aos outros na mesma proporção, assim como ele amou. Judas não deixou de ser amado. Até aquele momento foi Judas que recusou. A palavra diz que ele amou a todos. Não foi só 11. A todos. Porém, ele recusou. Ele não quis. Né? Por ambições, por situações adversas, ele não quis. Mas Jesus não o condenou por isso. Mas era permitido que tudo isso viria a acontecer. Estava escrito, irmãos. Tinha um roteiro, vamos dizer assim. Tinha um roteiro de como as coisas iriam acontecer. E não fugiria, não mudaria. Se tivesse que mudar alguma coisa, o próprio Deus falaria, não, isso é muito para o meu filho. Mas eu preciso fazer assim para quê? Para que a Débora seja perdoada dos seus pecados. Aleluia, Deus. Para que a igreja seja perdoada dos seus pecados. E eu jogo toda a culpa, toda a sujeira da Bela sobre o meu filho. Aleluia, Jesus. Para que o mundo seja perdoado e reconhecido de que só Ele é Deus. Glória a Deus. Que a coisa teria que acontecer justamente desta forma. E foi esta, irmão, esta situação que o levou uma grande aflição. Foi no cenáculo que ele alertou a Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria.
E como negou. Foi no cenáculo que Jesus orou a grande oração de intercessão pela sua igreja. Foi no cenáculo que Jesus deu os últimos respaldos de como seria a caminhada dos seus discípulos a partir de então. Porque ele já não estaria mais no meio deles. Então, quero acreditar que o que faltou de ensinamentos foi ali. Ó, era isso. Não ficou nada para trás. A lição era essa. O fato de Jesus ter saído de dentro do cenáculo e ido, João, lá para o Getsemane, ele não estava correndo da sua responsabilidade e nem correndo de ninguém, nem fugindo. Porque nesse momento era um momento em que estava chegando. E ele sabia de tudo isso. Se ele não soubesse, ele não teria chegado para o pai. Não sei até onde eu vou, mas tudo bem, eu vou. Não, ele sabia da sua trajetória. Irmãos, tem o versículo 41, só para vocês poderem entender. Deixa eu ler aqui. Ó, o versículo 41. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Aqui, ó. Basta, é chegado a hora. Pela terceira vez ele vai lá e basta, é chegado a hora. Que hora? A hora que seria entregue aos homens pecadores. Para que fizessem o que haviam projetado todo o tempo, que era matar Jesus. Eles queriam exterminar, porque a conversão, o arrependimento era enorme. Todos aqueles que ouviam e que tinham propósito na sua vida de querer uma vida diferenciada, eles alcançavam, exceto aqueles que queriam matá-lo. Mas quem queria ver uma cura, quem queria ser curado, quem queria ser liberto de demônios, como muitos foram libertos de demônios, os que queriam eram libertos. Os que o aceitavam, com certeza tinham uma caminhada totalmente diferenciada. E todos aqueles que eram alcançados por ele, já se manifestavam o quê? Caminhar com ele. Não queria mais voltar, não, queria caminhar com Jesus. E muitos deles Jesus disse: vai lá, me mostra, dá o testemunho do que viu, dá o testemunho do que aconteceu. É chegado a hora em que seria entregue aos homens pecadores. É chegado a hora que seria condenado pelos homens. É chegado a hora das forças terrenas se unirem e condená-lo. Precisamos, irmãos, entender que a morte de Jesus não foi um fracasso. Não foi o fim. Aleluia. Nós precisamos entender que a partir dali era uma nova história. Oh, glória! Que história é essa, pastor? Essa história aqui. Aleluia. De nós reconhecermos o porquê estava passando por aquilo. Quando ele chega ao extremo e diz assim, perturbado. João, a última vez que ele volta para orar, já não saía mais suor. E tudo consta que era uma noite fria. E o Senhor já não estava mais suando suor como nós, já estava saindo gotas de sangue pelos seus poros. Estava perturbado. Estava numa situação desesperadora.
Aí eu te pergunto, Ronaí, como pode um ser que sai de um ventre puro, continua puro, até um momento desse e passa por uma tribulação dessa? Passa por uma aflição dessa? É porque Pedro ia negar? É porque Judas ia trair? Não, irmãos. Não era nada disso. João, Pedro e os demais, Cleito e todos nós aqui, era pelos meus pecados e os seus pecados. É Deus. Aleluia. Todo esse peso, toda essa aflição, ele não tinha o porquê passar por isso. Mas era um plano do seu pai, de que ele passaria por isso, porque dava o meu e o seu pecado, estaria sendo retirado de nós e depositado nele. Olha o quanto nós éramos sujos. Aleluia. Glória. Foi a minha e a sua sujeira que levou Jesus no Getsemane suar sangue, porque não tinha mais de tanta aflição, tanto que ele estava sendo perturbado. Demônios, homens pecadores, tentando prender para matá-lo. Por quê? Por causa do meu pecado e o seu pecado. Pedro era igual a nós, negou assim como nós negamos. Judas era igual a nós. Quantos traíram Jesus? Quantos estão traindo neste momento? É verdade, Deus. Mas como traíram, pastor? Tem muitos que estão aí nos altares, dizendo pregar, dizendo está ensinando, está vivendo, mas é mentiroso. Como ele está negando? Porque ele está sendo aqui, ó, de terno e gravata, muito bonitinho, mas na sua vida, né? A sós, lá, no seu dia a dia, na empresa, onde quer que ele vai, inclusive em ambientes que não condiz com a realidade de quem está num público como esse, pregando a palavra e dizendo que é mensageiro da palavra, não condiz. Então você está negando, você está traindo, você está sendo falso diante de um povo, porque você não está vivendo aquilo que você está pregando. É Deus. E até hoje, muitos pregam Jesus, continuam tentando pregar Jesus na cruz, porque nega o nome de Jesus, nega os seus feitos, que verdadeiramente. Então, irmãos, se ele chegou ao ponto que chegou, a aflição que chegou, perturbado como chegou, cansado, chegando ao ponto de dizer ao Pai: não tem outro cordeiro, afasta de mim esse cálice. Não, Pai, seja aceita a tua vontade, eu vou até o fim. Aleluia. Aleluia. Eu vou até o fim. Eu sei que eu estou carregando uma carga que não é minha. Não tem problema não, o Senhor já havia dito que eu carregaria essa carga. Eu assumiria o pecado dos meus irmãos para que eles fossem livres. Oh, aleluia. Eu assumiria a culpa deles. Eles não aguentam estar cravados naquela cruz. Mas com o seu poder eu tenho certeza que eu aguento, eu vou até o final. Não vou negar o Senhor, eu vou até o final. Haja o que houver. Então, quando ele termina de passar por tudo isso, chega milhares e milhares de soldados que o procuravam. Interessante, se fosse para prender, já chegava com as metralhadoras. A quem eles procuram? Eis-me aqui. A quem procura? Eis-me aqui. E foi seguido as chicoteadas, vou ser repetitivo, as chicoteadas que levou, o cuspir na cara, os toques, as estocadas de espadas, de flechas,
de açoites, aqueles cravos, ainda assim, não foram isso que levou Jesus a um extremo desespero de dor, a um extremo desespero de agonia, em pedir para que trocasse o cordeiro. Não foi nada disso. Foi o meu e o seu pecado. Irmãos, e eu quero aqui ser bem claro na minha palavra. Não se apeguem aos seus pecados, ao que pecou durante o dia, irmão, ao que pecou ontem, ou até mesmo na hora que levantou, não se apega a isso para afastar da presença do Senhor. Não se apegam a isso para afastar da mesa posta, onde representa corpo e sangue de Cristo. Aleluia. Não se apegue a isso para deixar de cear. Não se apegue a isso para não continuar seguindo a Jesus porque pecou. Ele é o perdoador, ele é o dono da vida. Aleluia. Ah, eu pequei, acho que hoje não vou na igreja, ou eu vou dar uma afastadinha, e nessa afastadinha você comete um outro pecadinho, um pecadinho que na somatória de tudo isso será um pecadão, e quando você vê, você já não tem mais força para voltar para a presença do Senhor. Então venha, fica aqui, com ou sem pecados. Quem não peca? Todos nós pecamos, mas graças a tua misericórdia, todo dia nós somos perdoados. Oh, glória! O meu e o seu perdão, o nosso perdão, Ele vai conceder, é de acordo com a minha situação de momento, como eu estou me apresentando diante dele, dizendo: pequei contra o meu irmão, pequei